Olá galera, tudo bem com vocês? Professor Jefferson, espero que esteja tudo muito bem com vocês. E hoje, pessoal, a nossa aula 9 e eu já havia falado para vocês na aula passada do fim do Estado Novo e do querenismo, que é esse movimento que tentava exaltar ainda mais a figura de Getúlio Vargas, tá? E hoje eu vou retroceder um pouco na história para falar dos movimentos que surgiram a partir da proclamação da República, lá, da República Velha ainda, e falar da condição dos negros no pós-abolição. Então, essas duas aulas que vão se seguir, eu vou falar dos negros, vou falar das mulheres e, por final, lá para o final, vou falar dos indígenas, tá? E das terras, como foi abordada a questão das terras indígenas. Então, como vocês bem sabem, existia lá, nós falamos, antes da proclamação da República, alguns movimentos abolicionistas que tentaram, antes mesmo da Lei Áurea, promover formas de contenção da escravidão, né? Nós tivemos lá a lei do sexagenário, nós tivemos a lei do ventre livre, coisas que nós já vimos. Mas, quando houve a proclamação da República, que de fato ali o negro se encontrava livre nas terras nacionais, o que foi feito em relação a estas pessoas, né? Elas tiveram terras, elas tiveram escolas, então tudo isso se desdobrou de uma maneira totalmente a par da própria Lei Áurea, porque os negros eles ficaram à deriva, ficaram sem terras, sem auxílio social, então eles foram forçados a viver às margens. Daí, ali na página 78 e 79 do livro de vocês, tem uma breve exploração disso aqui, né? Então você tem, deixa eu pegar aqui antes, nós temos como, no livro de vocês, a forma como os negros eles se adaptaram às condições de trabalho. Muitas vezes eles pediam auxílio aos seus próprios senhores que outrora haviam os escravizados. Então era uma condição muito degradante. E além disso, ocorreu algo que marcou o início da República, que foi também o decreto 528, de 28 de julho de 1890. Esse decreto, ele promovia a entrada de imigrantes e dava um apoio a esses imigrantes. Obviamente que não foi fácil para cada um deles, porque eles vieram aqui praticamente com poucos bens. Existia uma série de critérios para que eles pudessem entrar. E no artigo 1 desse decreto, nós temos esta fala aqui, tá? Que ela é muito emblemática para que possamos entender o que foi essa relação de embranquecimento da cultura brasileira. Isso foi promovida pelo Marechal Deodoro, tá? Pela gestão provisória do Marechal Deodoro, e no artigo 1º nós podemos perceber esta fala aqui, ó. É inteiramente livre a entrada nos portos da República dos indivíduos válidos e aptos para o trabalho que não se acharem sujeitos à ação criminal do seu país, exceptuados ou indígenas da Ásia ou da África, que somente mediante autorização do Congresso Nacional poderão ser admitidos de acordo com as condições que forem então estipuladas. Notem aqui, ó, essa parte. A grafia, pessoal, aqui é uma grafia do século XIX. Então, não está escrito errado, tá? É dessa forma mesmo. Ação, país com Z, até meio complicado para ler, porque é exatamente dessa forma que era escrito. Então, nós temos, vejam essa parte aqui, ó, que não se acharem sujeitos à ação criminal, então essa era uma condição, exceptuados os indígenas da Ásia, ou seja, não poderiam vir os indígenas da Ásia ou da África, ou seja, eles não queriam que os negros chegassem aos portos brasileiros, porque a intenção do governo naquele momento era de embranquiçar a população brasileira e tentar fazer com que os negros eles deixassem de fazer parte da população. Ou seja, isso aqui era uma tentativa eugenista, tá? O que era a eugenia? A eugenia era aquela ideia
pseudocientífica que surgiu no século XIX na Inglaterra, que compreendia a ideia de que algumas civilizações ou alguns grupos étnicos seriam superiores a outros. Então essa ideia ela foi propagada pela América Latina e chegou aqui no Brasil por conta do positivismo. O positivismo que entendia que a ciência ela era sempre assertiva, não cometia erros, então tudo que era promovido na Europa chegava aqui sem o ceticismo, seu devido ceticismo. Então essa compreensão de que de fato existia uma separação entre os brancos e os negros, em que uns eram os dominantes e os outros eram os dominados, se traduz também nesse decreto. Eu vou sugerir a vocês, pessoal, que aqui eu vou abrir, entrem no portal da Câmara dos Deputados, tá? Eu deixei aqui o link e eu vou colocar para vocês lá também, onde tem todo o decreto, tá? E aqui existem algumas coisas bem interessantes para vocês compreenderem como era o pensamento da época, tá? Aqui estão expressos todos os critérios que eram utilizados para determinar quem poderia entrar no Brasil e também toda a questão de essas pessoas que entrassem, elas deveriam ter um patriarca, não poderiam entrar aqui no país apenas mulheres e crianças, deveria existir um homem, né, acima de 50 anos, que seria um patriarca. Então tudo isso está expresso nesse artigo, mas a parte que nos interessa neste momento é em específico essa parte que fala da exceção, né? E aqui, pessoal, antes lá, em 1884, Rui Barbosa, ele propôs um projeto para a emancipação dos escravos. E nesse projeto estavam previstos ali uma quantia de terra e alguns recursos para que os negros eles pudessem se desenvolver. Porém, isso aqui não foi aprovado, né? E em seguida, nós tivemos a Proclamação da República, que promoveu ainda mais essas medidas eugenistas com o Decreto 528. Tá? Obviamente aqui que nós não podemos também criminalizar os imigrantes, porque os imigrantes chegaram aqui nos portos brasileiros buscando uma vida melhor, em condições também difíceis, mas que não se comparam às condições às quais os negros estavam expostos aqui depois da abolição da escravidão. Tá? Então, isso já demonstra que existia desde lá do início uma resistência para aceitar o negro como parte integrante da política nacional. E isso se estendeu para o início do século XX. Nós estamos falando aqui do final do século XIX. No início do século XX, ainda existiam grupos de negros que tentavam se organizar em movimentos para que esse racismo ele fosse denunciado e combatido. Na página 79, vocês podem ver lá algumas informações sobre a imprensa negra. Eu vou pedir que vocês leiam isso aqui em casa, tá? Não vou detalhar aqui, mas leiam porque vocês vão ver que existiam muitos periódicos em defesa dos negros. E por que isso não é falado? Ou por que isso é falado apenas agora, em 2020? Porque eu não tive esse tipo de conteúdo na escola, tá? Estou tendo contato com ele de um tempo para cá. E o livro didático de vocês traz essas informações porque elas são realmente necessárias para nós entendermos em que consiste todo esse arcabouço de desigualdade social que não foi remediado ainda hoje, tá? Vem aqui, pessoal, uma informação que eu deixei em destaque aqui nessa página em branco. 84% da população era analfabeta, tá? Quando nós tivemos o início da República. E isso foi determinante também para que os negros que não tinham acesso à educação fossem ainda mais marginalizados, tá? Daí aqui, pessoal, na página 80 de vocês, tem ali um pequeno artigo que fala sobre o racismo no futebol. Daí eu quero que vocês leiam esse pequeno artigo. E aqui eu tirei de um site que se chama Observatório Racial Futebol, tá? Aqui vocês têm esse link. Observatório Racial do Futebol. E aqui tem um pequeno trecho
que diz o seguinte: o racismo acompanha o futebol brasileiro desde seu início. Os jogadores negros não eram admitidos em muitos clubes por conta do caráter aristocrático do esporte nos anos que sucederam sua chegada ao país. Lembrem que os clubes de futebol eram clubes da alta sociedade, da elite. Então, eram primeiro clubes, né, clubes esportivos, que depois começaram a se associar à prática do futebol, e até hoje você tem características que são muito relacionadas aos imigrantes. Por exemplo, Palestra Itália, que é associado ao Palmeiras, né? Então aqui, ó, apesar de muita imprecisão sobre os fatos, claro, nós não temos fontes, porque isso não era vinculado na época, e a mídia não dava uma atenção para essas questões. Sabe-se que o jogador Carlos Alberto, em 1914, ou seja, nós já estávamos em uma república, usava pó de arroz no rosto para jogar pelo Fluminense. O clube, no entanto, contesta a versão que a causa disso fosse racismo, praticado por sua torcida e diretoria. Mesmo com tal, no mínimo suspeita, a torcida tricolor continua a usar pó de arroz como marca. Isso aqui é uma referência, inclusive, aos acontecimentos daquele momento, que alguns ainda rememoram, mas que aos poucos vai se perdendo. E isso é engraçado porque hoje, majoritariamente, os clubes de futebol têm muitos jogadores negros, né? E aqui, pessoal, na página 77 de vocês, tá? Voltando aqui um pouco, nós também podemos ver que as mulheres eram marginalizadas nesse período, tá? Então, no dia 25 de outubro de 1927, pela lei estadual número 660, as mulheres brasileiras puderam, pela primeira vez no Rio Grande do Norte, ter reconhecido o direito de votar e serem votadas, tá? Ou seja, apenas em 1927. E daí, eu vou falar mais à frente isso aqui foram as primeiras eleitoras do Rio Grande do Norte, tá? Que conseguiram este feito apenas lá em seu estado. Isso não era uma política nacional, isso só foi acontecer lá com a Constituição de 1974, como nós vimos, tá? E ainda assim limitando o voto dos analfabetos, né? Então, para entendermos esse movimento, nós temos a figura de Nízia Floresta, que escreveu uma obra chamada Direito das Mulheres e a Justiça dos Homens. Neste momento, ela vai expor a seguinte máxima aqui: se este sexo altivo quer fazer-nos acreditar que tem sobre nós um direito natural de superioridade, por que não nos prova o privilégio que para isso recebeu da natureza, tá? Então, por que isso aqui é importante nós analisarmos nesse primeiro momento, e depois eu vou aprofundar ainda mais essas questões, tá? Na próxima sexta-feira nós vamos ter aula online, porque isso aqui, galera, demonstra um desconhecimento histórico da nossa sociedade em relação às dificuldades que estas minorias enfrentaram no início da nossa república. Porque, óbvio, quando nós falamos lá do Brasil Império, as questões elas são muito centralizadas da vontade de Portugal, que é replicada aqui. Mas uma vez que você tem a independência do Brasil, lá em 1822, depois a proclamação da República, que era republicana, né, que compreendia todas as pessoas que dependiam da coisa pública, da res pública, né, por que as mulheres e os negros e também os indígenas, que nós vamos ver em específico na próxima aula, não foram contemplados? E também isso levanta uma discussão muito importante do porquê existir esse ressarcimento histórico, que por conta dos erros do passado que excluíram essas pessoas do âmbito civil, tá? Então essas pessoas elas foram ignoradas, e como nós vimos lá na Revolta da Vacina, por conta da supressão dos cortiços, muito da comunidade de negros foi obrigada a ir para as extremidades dos centros urbanos, formando ali as favelas, que até hoje existem à margem do Estado Democrático de Direitos, né? Então, é só a gente compreender o seguinte: se um policial ele age dentro de um ambiente urbano, por exemplo, um bairro que ele é bem estruturado, que ele é bem organizado, ele age contra um civil,
isso tem um impacto diferente de quando ele age dentro de um ambiente de favela, onde o Estado Democrático de Direito não chegou. E as pessoas gostam de culpabilizar o favelado sem compreender que tudo isso tem um processo histórico anterior. Esse processo histórico, ele parte de um decreto que privilegia povos estrangeiros, né, mesmo no momento de renovação política, tá? E também que ignora seus intelectuais, no caso aqui do Rui Barbosa, tá? Então esse decreto, pessoal, ele é fundamental para que nós possamos entender e, de fato, sair em defesa dessas minorias, porque muito se diz em relação aos imigrantes e as dificuldades que eles tiveram no decorrer do processo histórico brasileiro, porém, nós sabemos que as famílias de imigrantes, elas têm muito mais estrutura social e elas conseguem passar ter uma longevidade muito maior em relação à família e às gerações, tá, do que os negros, que eles foram alforriados, lá ainda na época da escravidão, foram levados à margem, e eles foram também libertos e levados para a margem da sociedade por conta desse embranquecimento da nossa sociedade em decorrência de práticas políticas. Beleza, pessoal? Então, leiam o livro de vocês, esses capítulos, levantem as perguntas, porque daí na sexta-feira a gente vai discutir isso aqui. Eu quero dar um tom um pouco mais reflexivo para estas questões e sair um pouco do conteúdo, porque isso é muito importante de ser discutido. Ok, pessoal? Então, até mais. Abraço.